Bom, pessoal, boa noite, né? Agradeço o convite da Anne, enfim, estamos aqui nessa parceria de sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje aqui a gente preparou uma pauta que, na verdade, a gente já vem falando para os nossos clientes, enfim, e parceiros, então, os novos recursos da 74. Bacana, você fala compartilhar essa tela aqui. Opa, só um segundo que eu compartilhei tela errada. Interromper, compartilhar. Ainda não aprendi. Agora sim, compartilhar. Aí, agora foi. Perfeito. Então, voltando. Então, hoje aqui a gente vai falar, né, dos principais recursos aí que vem sendo muito, assim, comentado nessa versão 7.4, e que é o Lifer Object mais Remote App Applications no Lifer 7.4. Então, hoje eu e o Gui, a gente está aqui para falar, explicar, né, para vocês aí o conceito desses dois principais recursos que vão aí alavancar a estratégia digital das empresas que, enfim, né, que estão usando já a Lifer como para endereçar diversas dores. Então, aí a gente vai explicar um pouquinho aí no conceito quais documentações que existem aí para esses recursos e também na prática, né, mostrando para vocês como que seria isso, essa aplicabilidade, como que seria para configurar, tá? Então, vamos mostrar aqui. Então, Lifer Object, pessoal. Então, eu não sei se todo mundo aqui já conhece Lifer Object. Antes ele tinha o nome de App Builder, né? E aí a gente evoluiu para esse nome de Lifer Object. Então, ele vem com o intuito de criar aplicações sem precisar de desenvolvimento. Então, vocês vão ter aí uma área onde vocês vão conseguir definir a parte de tabelas, de campos, de relacionamento entre esses campos. E aí, com isso, começaria numa ideia, né, de um cadastro, de um CRUD, né? Então, um cadastro onde eu vou ter consulta, onde eu tenho alteração, exclusão dos dados, enfim. E aí, qual o intuito de ter, né, o Lifer Object no Lifer? Então, hoje a gente utiliza, né, a plataforma do Lifer com o objetivo de ser a interface final com os usuários. E aí, para isso, tem muitas informações que estão em sistemas legados. E aí, para eu não ter que, por exemplo, toda hora fazer uma integração em real time para trazer essas informações para dentro do Lifer e mostrar, interfacear isso na tela do portal, então a gente trouxe esse conceito do Lifer Object, porque aí o que vai acontecer? Quando eu faço o cadastro desse novo objeto dentro do Lifer, eu posso também pensar em sincronizar essas informações conforme demanda. Então, vamos supor que eu vou configurar que numa periodicidade de tempo eu quero sincronizar o cadastro de cliente para poder mostrar algumas informações na interface do Lifer, ou status de algum pedido, de algum serviço, e aí eu trago essas informações e armazeno elas dentro desses campos que vão ser expostos aqui dentro do Object. Então, aí com isso, a gente entende que ele já vai criar automaticamente a API desse objeto. Isso é muito interessante, né? Isso já vai ser demonstrado, que é bem bacana, porque eu não preciso me preocupar eu tenho que desenvolver uma API para esse novo objeto, né? Isso aí vai exigir esforços. Não, ele já vai, conforme eu for cadastrando essas informações, ele já vai gerar um catálogo de serviços de consulta, de post, enfim. Tudo isso na nossa API, seguindo os padrões, né, de mercado OpenAPI. Então, já vai estar lá com a documentação desse novo serviço, tudo conforme esse padrão de mercado e que a gente segue isso na nossa arquitetura, tá? Então, além disso, né, o que a gente oferece aí de documentação para explicar para vocês e que está disponível também para qualquer pessoa. Então, a gente tem a nossa própria documentação que fica nesse link, né, o learn.life.com. Então, aqui tem todas as informações sobre esse novo recurso e que vem ajudando bastante aí os clientes, tá? Além disso também, pessoal, a gente tem um canal no YouTube, eu não sei se vocês já entraram no canal da Lifer, que é o Lifer Learning, e lá também tem vídeos, enfim, que ficam públicos para que o pessoal também consiga ver aí mais informações das nossas informações. Então, o Object, ele vem com esse intuito de facilitar
as informações que eu queira exibir dentro do Lifer, e o mais legal é que eu consigo também ter a flexibilidade de dizer a forma como essas informações que estão armazenadas nesse objeto vão ser apresentadas nessa interface do Lifer. Então, isso é um ponto bem legal também. Eu não fico engessado na forma de apresentação dos dados, dessas informações que vão vir, pode vir de fora ou podem ser criadas originalmente no Lifer, tá? Então, aí vocês vão ver a aplicabilidade disso na demo. E aí a gente vai para o próximo recurso, que é o Remote App. Esse recurso, ele tem sido muito, mas muito falado. Por quê? Porque hoje a gente vê que a evolução da nossa tecnologia está caminhando para um modelo, né, onde a gente foca muito em trazer benefícios para que eu tenha mais recursos aí low code, no code. Então, tanto o Object como o Remote App, né, o Remote Application, eles vêm para auxiliar nessa estratégia de low code, no code. E aí, com isso, a área de negócio ter mais autonomia para fazer essa criação utilizando esses recursos, e também a área de TI conseguir evoluir, né, com a criação de novas aplicações, também utilizando esses recursos. Então, a Remote App é uma ideia bem bacana, porque eu posso ter aplicações externas ao Lifer que não estão no servidor de aplicação do Lifer, estão, por exemplo, pode estar na mesma cloud do Lifer, ou pode estar no on-premise, ou pode estar numa cloud privada do cliente, uma cloud pública, enfim. Então, ela está hospedada fora do servidor de aplicação do Lifer, por exemplo. E essa aplicação, ela pode estar tanto em Java como em .NET, em qualquer linguagem. E aí ela vai ter uma área dela, a arquitetura dessa aplicação vai ter a parte de front, né, a camada de apresentação. E com isso, a gente tem como embarcar essa aplicação dentro do Lifer através desse recurso do Remote App. E o interessante é que essa nova aplicação vai entrar dentro do Lifer. Ter duas formas aqui que eu vou mostrar para vocês, mas ela pode ser interfaceada tanto como um wireframe ou como um web components. E isso fica bem interessante, porque aí eu também tenho essa autonomia de mexer na interface se eu quiser, ou eu respeito a interface que foi já definida nessa aplicação fora do Lifer. Então, isso é bem legal e os clientes têm usado bastante. Mas, Bárbara, por que eu vou usar um Remote App e não vou desenvolver dentro do Lifer? Isso não era uma prática comum do passado, né, de desenvolver novos portlets, né, novas widgets, enfim. Por que eu vou desenvolver fora do Lifer e vou só usar para apresentar essas informações? Então, hoje a gente vê que, assim, essa arquitetura fica mais performático, né? E também tem mais controle de governança, essas coisas, quando a gente começa a separar essa ideia de microserviços até, né? Então, essas aplicações externas aí entrariam como serviços externos, e aí com isso eu vou ter um direcionamento de capacidade, de processamento de CPU, de memória exclusiva para essas aplicações que estão fora e não fica concorrendo com o portal do Lifer. Então, a gente tem mais controle também de fazer alguma manutenção, alguma evolução nessa aplicação, sem afetar a arquitetura, né, do Lifer, o portal em si, de outras aplicações que a gente tem aqui nativo. Então, esse é o benefício, né, de usar essa estratégia de arquitetura segregando, enfim, separando essas aplicações, né, que são aplicações de negócio do cliente e que às vezes o cliente até tem isso já desenvolvido, por que ele vai desenvolver de novo dentro do Lifer? Então, eu consigo reaproveitar o que ele já tem de desenvolvimento e vou espelhar essas informações usando uma única interface, um único ponto de acesso, que é o portal do Lifer. Então, esse é o intuito aí do Remote App. E aí uma arquitetura dele aqui, né, usando esses dois tipos aqui que a gente tem, né, que nem eu comentei, de embarcar essa aplicação remota dentro do Lifer. O primeiro tipo seria via iframe. Então, repare que essa arquitetura, pessoal, também está na documentação do Learn, que eu comentei com vocês, learn.lifer. Então, lá eles explicam bonitinho. Então, aqui só contextualizando vocês. Aqui eu tenho o Lifer, certo? A aplicação do Lifer, a página do Lifer, aqui dentro, front, certo? E eu tenho a aplicação que está externa, em outro servidor,
ok? Então, eu vou trazer isso como um iframe. E aí, eu vou ter meu client SDK, vou poder ter aqui a parte de service calls, aqui Liferay State, onde eu vou poder também fazer alguns tipos de administração aqui dentro, utilizando esses recursos. Além disso, eu vou ter aqui também, né, a questão do servidor do Liferay, então aqui a camada do front do Liferay. Lembra que o Liferay, ele tem o conceito de headless de XP. Então, eu tenho aqui o meu back-end, tenho minha camada aqui de front, certo? Então, aqui está rodando essa aplicação na parte de front, não necessariamente ela está no meu back-end, certo? Porque ela vai estar num servidor externo. O back-end dela está todo fora do Liferay. Então, esse é o ponto. Eu consigo ter uma performance muito melhor do Liferay em relação a isso. E um outro tipo seria via Web Components, que é o que eu comentei aqui, que é o Custom Element Remote App. Então, aqui no caso, eu tenho mais autonomia também na interface dessa aplicação, tá? Porque aqui eu vou conseguir também herdar as APIs, enfim, do Liferay de front, né, de JavaScript aqui, e a parte também respeitar algumas particularidades que eu defini no tema do Liferay. Então, de eu ter esse impacto aí no front, né, dessa aplicação, com os padrões que eu já defini dentro do Liferay em relação a essa parte da camada de front-end. Então, normalmente a gente até orienta usar esse tipo de recurso para trazer o Remote App ao invés do iframe, que vai ficar engessado lá essas informações, tá? E aí é a mesma arquitetura de ter um servidor aqui para o Liferay e ter um outro servidor apartado onde vai ficar essa aplicação, tá? Então, é dessa maneira que a gente vê hoje a arquitetura, tá? Usando esses Remote App junto com a aplicação do Liferay, tá bom? E aí, aqui também tem a documentação no Learn, que nem eu comentei, onde ele explica com mais detalhes como que seria para você criar um exemplo disso e embedar isso dentro do Liferay. E aí, para fechar, pessoal, porque eu acho que assim a grande curiosidade é isso na prática, né? Então, só para fechar, como que ficou então essa arquitetura do Liferay considerando esses dois novos recursos, né? Então, o Remote App ele entra nessa camada de User Interface com a possibilidade de eu trabalhar com micro front-end, com a possibilidade de eu embarcar aplicações que não necessariamente estão em Java, podem estar em outras linguagens, .NET, enfim. E aí, com isso, a partir do momento que essas aplicações expõem essas informações, né, na camada de apresentação dela e eu consigo trazer isso para o Liferay, então independe qual é a linguagem que eles estão falando. Então, eu estou falando de micro front-end, e aí normalmente a gente vê casos de uso de clientes que têm aplicações criadas em React, em Vue, em Angular, então normalmente funciona melhor aí trazendo esse conceito aqui para dentro do Liferay. E o conceito qual que é? Micro front-end. Então, numa mesma página, eu posso ter aplicações de vários tipos de linguagem, tá bom? E o Liferay vai respeitar qualquer manutenção que você fizer nessa sua aplicação, porque ele está sendo um espelho aqui dessa sua aplicação. E aí, o outro recurso que entrou aqui dentro da arquitetura é o Object. Então, ele entra como um novo serviço dentro aqui da minha arquitetura do Liferay, né? Uma arquitetura também modularizada, seguindo aí os padrões do OSGI. Então, o Object, ele vem com um recurso nativo, onde vocês já usam isso no painel administrativo do Liferay para cadastrar quantos Object vocês quiserem, dizer aonde ele vai ser apresentado, no menu administrativo, no menu de site, enfim. Então, aí vocês vão dizendo aonde ele vai aparecer essa opção e a forma como ele vai ser apresentado na interface, no portal, dentro da página. Então, isso também ficou bem bacana, essa flexibilidade aí que a gente tem de administração desses dois recursos, ok? E aí, o que a gente vê como principais benefícios desses dois elementos aí, chaves aí da 7.4? Então, a gente repara que eu apartando essas aplicações externas, eu vou ter um esforço reduzido na parte de upgrade, né? Porque a gente sabe, quanto mais customização dentro do Liferay, mais desenvolvimento de aplicações que não são específicas, né, da plataforma, então, quando eu for fazer uma atualização, eu vou ter que ter muito mais cuidado. Então, usando esses recursos, a gente entende que você vai estar usando do nativo do Liferay. Então, você não vai precisar ter grandes esforços na atualização, você vai poder fazer essas atualizações contínuas. E aí, só recapitulando, desde a primeira versão do Liferay 7.4, tem lançado, né, release, vocês têm acompanhado provavelmente, releases semanais que são aí lançadas na comunidade,
com correções, com melhorias, novos recursos, né? Então, indo numa estratégia que a gente já está indo, né? Cloud, já estamos com essa estratégia desde 2018, mas evoluindo cada vez mais essa estratégia cloud. Então, por isso que a gente precisa ficar lançando essas releases aí com uma frequência maior. Então, para não impactar esses portais que tem muita customização, então a gente orienta a usar esses recursos aí que a gente citou do Life Object, do Remote App. Além disso, a gente aproveita de todo o benefício que a gente sabe que os clientes pedem, né? Low code, no code. O que vocês têm aí de recurso low code, no code? Então, a gente entende que com esses dois elementos, você não exige grandes esforços, né? Não tem grandes esforços de customização. Isso vai ficar bem claro na demo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Era mais isso. Vou parar meu compartilhamento, seguir com o Guilherme. Não sei se alguém tem alguma dúvida. O chat aqui tem... Não tem não. Não? Não. Então, seguiremos o guia que já está compartilhando a tela. Vai lá, Gui. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Continuando aqui, né, com a demonstração tanto do Object quanto do Remote App, e aí seguindo o objetivo, né, da sessão de clarificar essas funcionalidades, eu trago aqui para vocês, na interface, né, do Lifer, né, essa criação de um objeto, né, e também as possibilidades que eu tenho desde a utilização desse objeto em outras aplicações, como também da apresentação desse objeto por meio do front-end, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a gestão de todos os meus objetos. Dentro de um objeto, né, basicamente, como a Bá comentou, eu posso criar esses CRUDs, né, para poder criar essa tabelação desses dados, né? Basicamente, um objeto ele vai ser uma espécie de modelagem de dados, onde eu vou definir os campos que vão estar presentes naquela tabela. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um Dashboard Data Object, onde eu tenho a tela inicial, que eu vou dar o presente nome para ele, né? O porquê que é importante também eu pontuar esses pontos referente a nome, porque toda vez que eu gero esse objeto, ele vai criar de forma automática uma biblioteca APIs próprias para esse objeto, né? Para eu poder compartilhar e expor essas informações tanto a outros sistemas, como também ao próprio atualização dessa informação por outro tipo de solução. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa parametrização desse meu objeto em específico, né? E tenho a parte do detalhamento desses campos, né? Quais tipos de campos que eu posso ter dentro de um objeto, né? Então, a gente pode trabalhar com campos numéricos, né, definido como inteiro ou decimal. Posso trabalhar com anexo também. Posso trabalhar com um tipo de texto longo. Posso também escolher de uma lista. E aí eu tenho também, dentro do meu próprio menu, né, de objetos, eu tenho aqui a parte da lista de seleções. Então, eu vou, primeiramente, criar uma lista de seleção para eu poder disponibilizar para o usuário poder utilizar ela aqui nessa interface. Tenho também a possibilidade de usar data, conteúdo rico, né? Então, utilizar um pouco de HTML dentro de um objeto, e o porquê que a gente utiliza, basicamente, quase como se fosse um formulário que eu posso ter, ou uma estrutura de conteúdo dentro de objeto. Porque, como a Bá comentou, a gente está evoluindo essa solução, né? Cada update que a gente tem, ele vai aprimorando mais, vai adicionando novas funcionalidades, e a ideia é que esse objeto ele seja uma aplicação mesmo, que você não fique somente num CRUD, por exemplo. Então, você possa utilizar ele para outras necessidades de negócio, né? Então, basicamente, a gente pode utilizar esses tipos de campos, e aí toda vez que eu tenho, né, um campo criado, né, definido um tipo, né, para esse meu campo, esse objeto, ele teoricamente, ele deixa de ser manipulado através dessa interface, né? Então, ele define aqui, a única coisa que eu vou poder alterar é o rótulo dele, né? Os demais elementos eu não vou conseguir alterar novamente, porque ele cria essas tabelas no banco de dados. Então, a gente tem esse tipo de situação aqui no Life Object. Outro ponto bem importante é com relação ao relacionamento, né? Então, eu posso ter diversos objetos e eu posso ter a necessidade também de relacionar campos de um objeto com campos de um outro objeto que eu tenha criado. Então, ele também permite, através da interface, e aqui é bem parecido com uma modelagem de dados, onde eu vou apontar
qual que vai ser o tipo dessa ligação, se vai ser um para vários ou muito para muitos, né? Então, eu posso apontar esse tipo de relacionamento e ir criando, quando eu imputar um dado num objeto que tenha relacionamento com outro, ele vai fazer de forma automática o preenchimento daqueles dados para aqueles campos, né, que estão relacionados. Então, você pode criar também essa lógica por trás de um objeto. Aqui eu consigo também definir os layouts de apresentação, tanto da informação para o meu usuário final, que vai ser por parte dessa visualização, como também o layout de preenchimento de um objeto. Então, também tem a possibilidade de setar esse tipo de informação dentro do meu objeto. Caso não, a apresentação inicial para eu poder ter a gestão dos dados que eu vou imputar dentro de um objeto, ele vai ter essa visualização normal, seguindo de acordo com o campo que eu coloquei, e também quando eu for cadastrar um novo campo, vai seguir essa tabulação normal. Mas eu posso modificar a apresentação dentro do meu objeto através aqui dessas configurações. Até aqui tudo bem, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Tem uma dúvida, sim, do Igor. Uhum. Ele perguntou se os objetos estão sujeitos a heranças. Não, Igor, eles não estão sujeitos a heranças. Quando um objeto ele é criado, ele não vai herdar essas informações que vão estar presentes anteriormente. Então, você vai ter... Todo objeto ele é único dentro do Lifer. Ele só vai permitir você ter, por exemplo, a possibilidade de herdar algo via esse relacionamento de dados entre os objetos, mas ele não vai herdar essas informações. Outro ponto importante também é que você pode fazer uma espécie de relacionamento também via as ações. Então, dentro de ações, eu posso criar webhooks para poder comunicar com outras aplicações externas ou também com objetos. De acordo com as APIs que nós fornecemos, você pode criar essa lógica por trás do Lifer para poder preencher esses dados, disparar alguma ação através desse webhook que a gente tem disponível. Então, você pode criar também esse tipo de lógica através dessa funcionalidade. Inclusive, o André Fábio aqui comentou na resposta, né, que também só é possível composição, né, que não é possível essa herança, e que a ideia é exatamente a mesma do mecanismo do Service Builder, né, que é um serviço que a gente já vem desde outras versões, né, do Life, então é a mesma ideia ali. É um bom ponto, porque o Object ele é baseado no Service Builder, né? Ele tem como base o Service Builder. E aí, um outro ponto que a gente traz também é você... O André confessou que por baixo dos panos ele usa o Service Builder. Exatamente. Só para complementar isso que o Fábio falou, na palestra de agosto a gente vai ter o Gabriel que vai mostrar justamente por debaixo dos panos o que está acontecendo com o Objects, né? Como é que é feita a cozinha aí atrás. E também dentro do objeto você pode ter validações, e essas validações podem ser realizadas via script Groove, né? Então você também tem essas possibilidades. E essas funcionalidades, elas foram entrando através dos updates, né? Não quer dizer que todas essas features que a gente tem dentro do objeto já estavam disponíveis na primeira versão. Ele sofreu muitas evoluções, principalmente com relação a validações, aos campos que tem disponíveis, a utilização de workflow também. Então, é possível utilizar workflow para realizar aprovações das entradas de dados nesses objetos, para você também disparar alguns eventos via script workflow. Então, houve essas evoluções e está em constante evolução também. Não vamos limitar somente as funcionalidades ao que nós estamos demonstrando hoje, né? E aí, mostrando um pouco na prática, né, essa parte do objeto, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, tá, da utilização do Objects. Um é com relação à utilização dos webhooks, tanto para eu poder mandar informações, por exemplo, para uma planilha, como também pegar informações dessa planilha através de triggers para dentro do meu objeto, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou utilizando essa solução, que ela é bem bacana, que é o Integrate, se eu não estou enganado, esse nome, mas ela permite com que você faça essas integrações de forma visual, gráfica. Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa integração onde eu estou utilizando uma comunicação via HTTP entre o Google Sheets
e dentro desse meu HTTP eu estou solicitando, realizando um post no Lifer, né? Então eu passei a minha credencial de acesso, né, para eu poder realizar a autenticação na API do meu objeto. E eu também selecionei qual que é o método e também apontei como que vai ser a estruturação desses dados na minha tabela. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha planilha dados de cliente, perdão, eu tenho a minha planilha cadastro de cliente. Ah, não, é dados de cliente, perdão, essa daqui. Eu tenho a planilha dados de cliente. Dentro dessa planilha eu tenho essas, bem simples o exemplo, eu tenho 2 colunas que estão preenchidas e elas estão apontadas aqui para que eu tenha no recebimento da minha API, né, do que eu vou passar de parâmetro, ele vai passar de acordo com as linhas da minha planilha. Então eu selecionei esses pontos, aqui eu já estou utilizando a API nativa do meu objeto, então o meu objeto que eu criei é esse input de dados. Se eu vir aqui no meu API Explorer, no meu Open API, eu tenho aqui as bibliotecas do meu Objects, né? Sempre já criadas, né? Prontas para utilizar. E aqui eu tenho o meu input e eu estou utilizando esse post aqui para eu poder colocar esses dados dentro do Life. Então, aqui, por exemplo, eu tenho meus dados aqui. Por último, foi cadastrado a Bárbara como cliente 6 aqui, por exemplo. Vou vir aqui e vou vir aqui na minha planilha novamente e vou colocar aqui, por exemplo, Anne vai ser minha cliente 7. Então, eu coloquei esse dado aqui, eu vou vir aqui e eu vou pedir para ele rodar uma vez, para ele já fazer essa sincronia. Por que que eu coloquei para ele fazer essa sincronia imediato? Porque eu tinha colocado um trigger aqui para ele verificar a cada 15 minutos se houve ou não alguma alteração na planilha que eu estou passando como parâmetro para ele se basear. Então, aqui eu só executei para poder mostrar de forma mais fácil. Vou recarregar aqui meu objeto. E aqui ele já trouxe o input que eu dei na minha planilha referente ao usuário que eu acabei de colocar dentro da minha planilha. Então, eu posso pegar e realizar um import desses dados via esse webhook, de toda vez que acontecer alguma atualização naquela planilha, eu já vou receber esses dados de acordo com esse tempo de sincronia. Outro formato também é o Lifer passando essas informações do objeto para uma planilha, para outro tipo de solução através desses webhooks. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um segundo cenário, onde eu passei que eu quero realizar, dentro dessa automação, eu quero realizar a busca desse meu objeto. Então, eu tenho aqui meu link, né, para realizar esse webhook aqui, que ele me forneceu dentro dessa solução. E aqui na minha Google Sheet, eu passei os parâmetros que eu queria trazer do meu objeto. Então, eu apontei para a planilha que eu queria selecionar, apontei também quais são o range das colunas, né, que eu tenho. E aqui eu apontei, de acordo com o objeto que eu validei anteriormente dentro do meu webhook, quais são os elementos que eu quero passar como valor para essa planilha. Então, aqui eu tenho essas informações. Quando ele está ativo, toda vez que eu realizar input de dados dentro do meu objeto, ele já vai refletir isso para a minha planilha, né? Ele não tem aquele trigger de tempo de verificar a cada 15 minutos. Dentro desse webhook, toda vez que eu tenho uma ação, aqui deixa eu só mostrar rapidinho aqui no meu objeto, só para vocês verem os dados. Aqui, por exemplo, no meu cadastro de cliente, o que eu fiz? Eu cadastrei uma nova ação. Aqui, toda vez que ocorrer um novo cadastro de cliente, ele vai realizar esse webhook para esse endereço aqui, que vai realizar a tratativa de vinculação com a minha planilha do meu Google, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou adicionar um novo dado aqui, por exemplo. Então, vou aqui a Anne, e a Anne é marketing aqui, por exemplo. Vou salvar. Eu salvei, ele já realizou aqui meu cadastro aqui no meu objeto. Vou vir aqui na minha planilha. E aqui ele já trouxe, já não precisei nem realizar aquela minha... ter que executar aquela tarefa de uma vez. Então, aqui eu já estou pegando essas informações a partir do momento que eu cadastrei, né? Então, eu já selecionei isso. Isso aqui ajuda bastante também na hora de eu poder enviar informações de um objeto para outro sistema, né? Então, eu posso, através dessas ações, criar essa automatização de replicar essas informações em tempo real a diversos sistemas. E aí, Gui, só complementando, isso garante, né, pessoal, o que a gente sempre fala, né, que o Lifer, ele apoia ali na estratégia de omnicanalidade, né, do omnichannel. Então,
através desses recursos, a gente já conseguiria tanto consultar essas informações que estão em bases legadas e trazer as informações que são importantes para dentro do Life, como também persistir essas informações que nem o Guilherme comentou agora, que partiu a origem do dado ali, o cadastro de dentro do Life, e foi para esse sistema legado. No caso aqui, a gente está exemplificando com planilha, enfim. Então, é para vocês terem essa visão de, né, de quais experiências aí serão possíveis de criar com o Lifer, que com esse recurso aqui aumenta ainda mais as possibilidades. Exatamente. E a agilidade, né, de criar isso, né? E seguindo nessa mesma linha de você ter os mesmos capabilities que o Lifer oferece dentro de um objeto, né, de você ter essa parte de omnicanalidade, outra coisa que a gente traz também é a parte de você apresentar os dados de um objeto, né? Então, ao invés de você ter uma complexidade alta para apresentar esses dados, precisar realizar customizações, quando nós criamos um objeto, então aqui eu tenho um outro objeto criado, e aí um outro ponto que eu acabei esquecendo de comentar, com relação, por exemplo, à hora que eu for utilizar esse objeto. Eu tenho dois tipos de implantação. Um seria eu disponibilizar ele no painel administrativo, então aqui eu tenho a lista dos objetos, né? Eu posso apontar onde eu quero deployar esse objeto dentro do Lifer, né? Para poder disponibilizar a funcionalidade para o meu usuário. E o outro modelo é eu poder disponibilizar ele como um conteúdo dentro da minha administração do site, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse objeto, né, chamado agendamento de serviço, onde eu apontei que ele ia ser uma feature de conteúdo dentro da minha administração do site. E como eu havia comentado, eu posso vincular processos de workflows ao meu objeto. Quando eu tenho a possibilidade de deployar esse objeto, dentro do meu workflow aqui, por exemplo, eu tenho na configuração dele a possibilidade de setar já de forma automática, né, já fixa, para todos os sites, né, um workflow específico. Então, ele, mesmo que eu tenha deployado aquele meu processo, aquele meu objeto dentro de um menu de site, eu consigo ainda parametrizar que ele sempre vai utilizar em qualquer site determinado workflow. Ou eu tenho a possibilidade de, em cada site, apontar, olha, não, eu quero utilizar esse workflow para definir a minha regra de aprovação de algum dado que entre no objeto. Então, aqui eu tenho a mesma configuração para o meu serviço de agendamento de serviços. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma aprovação de serviços já utilizando. Eu só vou tirar aqui só para agilizar na hora de eu poder modificar aqui os dados. Mas o que eu fiz? Então, eu deployei aquela minha aplicação, né, de agendamento de serviços. A estrutura dela é uma estrutura que eu criei com bastante campos, uma espécie de conteúdo mesmo, onde eu ofereci campos de numéricos, campos de HTML, anexos. Então, eu criei um objeto com a maior parte dos campos que eu tinha disponível. E quando eu for cadastrar esse objeto, ele vai ser uma espécie de formulário, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho meu agendamento de serviço, eu já tenho algumas entradas de dados, e aqui, por exemplo, eu tenho o meu formulário para preenchimento. Então, como que eu poderia apresentar os dados desse meu objeto, né? Como que eu poderia endereçar e dar diversas visões para um mesmo objeto dentro de um portal? Então, aqui, por exemplo, qual que é a ideia desse agendamento de serviços? A ideia é que eu tenha, dentro desse meu agendamento, diversos tipos de status, né? Então, eu tenho um status de concluído, em andamento, pendente e não iniciado. Dentro desses status, eu quero separar as visões desse objeto para apresentar para o meu usuário como uma espécie de Kanban. Então, eu tenho um quadro para concluído, eu tenho um quadro para em andamento, para pendente e para não iniciado. Como que eu vou fazer essa apresentação? Então, por princípio, todo objeto que é criado no Lifer, além dele criar as APIs que já estão disponíveis, ele cria também o conceito de coleções. E ele sempre, todo objeto, ele vai criar de forma automática uma coleção para aquele meu objeto. Então, aqui, como vocês podem ver, todos os objetos que eu tenho criados, ele criou uma coleção para esse objeto. Então, de forma automática, eu já tenho essa coleção criada, que isso facilita na hora de eu poder apresentar esses dados para o meu usuário. Por quê? Porque quando eu for criar uma coleção, quando eu for criar a apresentação de uma coleção, eu posso utilizar os fragmentos de páginas
para estilizar o meu front-end para apresentar aqueles meus dados. Então, aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no meu site, eu já tenho os conteúdos preenchidos, eu vou reaproveitar. Então, eu vou vir aqui, vou utilizar aqui minha página aqui, por exemplo, vou colocar aqui um dashboard demo e vou adicionar aqui essa minha nova página. Dentro dela, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou falar, olha, eu quero apresentar aqui em 4 colunas. Aqui só para exemplificar, tá, pessoal? Só para agilizar também. Eu vou apresentar dentro de cada coluna um objeto. Então, eu vou vir aqui minha exibição de coleção. Vou apontar aqui, olha, para essa primeira aqui, eu quero a minha fornecedor de coleção e vou apontar aqui, cadê o meu agendamento de serviços? E aí, o que eu vou fazer? Dentro desse meu agendamento de serviços, dentro dessa minha coleção, eu posso pré-filtrar essa coleção. E para utilizar como filtro, eu vou utilizar a minha parte do status de serviços. Então, aqui eu já tenho os serviços, os status que eu tenho configurados. E aqui, por exemplo, vou colocar, olha, nessa coluna aqui eu quero todos que estão como concluído. Então, aqui agora eu vou poder apresentar esse meu conteúdo para o meu usuário final. E aí, como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar os componentes nativos do Lifer, mas nesse cenário aqui, eu criei um novo fragmento aqui, só para poder ficar mais bonitinho a apresentação. E aí, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou mapear esses campos. Então, aqui, por exemplo, vou pegar o meu campo serviço aqui para poder apontar qual que é o serviço que foi concluído. Vou pegar a descrição desse meu serviço, e aí eu vou mapeando esses campos, ele vai refletindo em todos os demais objetos que eu tive de entrada, e aí eu vou mapeando aqui esses dados. Aqui, por exemplo, em progresso, ele já vai preencher a minha barrinha de conclusão, por exemplo. Então, aqui, progresso ele já preencheu, todos já estão encerrados. E aí eu vou parametrizando aqui e apontando aqui esses dados para melhorar a apresentação desses dados. Outra coisa, quando eu tenho essa apresentação desses dados, eu não fico restrito somente, por exemplo, a apresentar via fragmentos. Quando eu tenho um objeto também, eu posso apresentar essas informações em algum outro front-end apartado, por exemplo, em um React. E aí, a partir desse momento, deixa eu só publicar aqui, a partir desse momento eu tenho um outro exemplo de apresentar esse objeto, que eu tenho esse meu objeto chamado dashboard, onde eu tenho basicamente dados de país e algum valor para eu poder demonstrar nesse cenário. E nesse sentido, eu reaproveitei as APIs que são fornecidas de forma automática, né, dentro do objeto, para apresentar esses dados de uma forma gráfica, né? Então, eu criei um React externo, utilizando o Fusion Charts, por exemplo, e aí eu vou apresentar esses dados utilizando esse tipo de apresentação. Então, você não fica restrito a como você pode apresentar esse objeto. Então, você pode utilizar tanto o fornecedor de coleção de forma nativa, e aí você vai ter uma espécie de visualização como essa daqui, ou você pode apresentar também como uma aplicação externa, né, apartada consumindo esses dados do objeto. E aí, toda vez que eu tenho uma atualização desse meu objeto, ele vai refletir aonde quer que esteja, tá? Gui, uma dúvida aqui. Você precisou criar algum ADT ou precisou fazer alguma implementação no tema do Liferay para fazer essas apresentações, enfim, para mudar toda essa interface dessas informações? Não. Nesse sentido, não. Isso aqui é uma aplicação em React nativa, desenvolvida externa, né, que já está respeitando os padrões dessa aplicação, né, então eu não mexi no front-end. E para apresentar essas informações aqui via front-end do Lifer, né, utilizando fragmentos, eu criei um fragmento nativo sem precisar mexer em tema, sem precisar mexer em nada do tipo. Aqui foi um fragmento bem simples, só para poder permitir com que eu capte as informações daquele meu objeto, né? Então, aqui ele é bem simples, não tem nada... E também daria para você usar, por exemplo, dentro de uma página, eu usar os fragmentos que já vem ali. Sim. Aí, como, por exemplo, também só aproveitando, uma outra coisa bacana, quando a gente tem um objeto criado, eu também consigo criar um modelo de exibição para aquele meu objeto. Então, por exemplo, eu criei aquele meu objeto que tem um campo de conteúdo rico.
que eu tenho campo de data, que eu tenho anexo, tenho vários campos que eu ainda não quero apresentar, por exemplo, na minha página principal aqui de dashboard aqui, por exemplo. Eu quero que seja apresentado uma página à parte com mais detalhes, né? Então, todo objeto, ele também permite com que eu crie uma página de exibição. Então, aqui, por exemplo, quando eu for criar uma página de exibição, eu vou apontar aqui o tipo de conteúdo. Aqui ele me fornece todos os objetos que eu tenho criados, que me permitem, né, criar essa página de exibição, e aí eu também consigo criar o melhor layout, a melhor disposição para apresentar essa informação. Então, eu já tenho aplicado aqui uma página de exibição. Quando eu clico aqui, de forma automática, ele já vai pegar as informações que estão dentro do meu objeto e vão renderizar de acordo com as informações que eu apresentei. Então, aqui eu estou utilizando os fragmentos nativos do Liveframe. Então, aqui, por exemplo, só para exemplificar minha página de exibição, eu montei utilizando um título, um subtítulo, né, com H2, aqui as outras informações também são títulos, e aqui está pegando um conteúdo HTML. E aí eu apontei aqui, por exemplo, para o mapeamento dos meus campos. Então, aqui eu estou pegando o meu campo relatório, aqui eu estou pegando o meu campo serviço. Então, você também consegue utilizar os componentes de fragmentos nativos do Liveframe, tá? Para apresentar essas informações. E uma vez que esses campos, esses fragmentos, né, nativos, eles estão respeitando toda a identidade do front-end do Liveframe, né? Então, você também tem essas possibilidades de mexer nesses padrões via livro de estilos, por exemplo. Então, você ganha também essas vantagens na hora de apresentar um objeto. Até aqui tudo bem, pessoal? No chat agora não tem mais dúvidas. Ania, eu não sei como que a gente está no time aí, se a gente... Ah, é verdade, tem tempo. Né? Tá tranquilo por enquanto, pessoal. Se vocês quiserem aí, a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos. Tá bom, tá, beleza. Então, seguindo nessa linha de objeto, agora eu vou passar um pouquinho para o Remote App, que também é uma funcionalidade bem interessante, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui na minha demonstração, eu tenho 2 Remote Apps que são os mesmos, tá? Só que os dois estão... eu vou falar deployado, mas eles não estão deployados, tá? Eles só estão renderizados, mas é para ficar mais fácil para eu poder falar. Mas estão deployados de 2 formas distintas, né? Estão parametrizados ali na configuração de 2 formas distintas. A primeira eu tenho uma aplicação externa aqui, então ela está rodando no meu servidor externo. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando está rodando na minha máquina, mas eu estou utilizando o NGRock para poder renderizar, expor ela para a internet, para eu poder facilitar na hora de eu poder utilizar dentro do Liveframe, né? Então, aqui eu tenho essa aplicação utilizando o React, tá? Ela está rodando num servidor externo. O que eu tenho que fazer para poder renderizar essa aplicação? Então, toda aplicação dentro do Liveframe, né? Dentro do Remote App, eu tenho uma configuração para realizar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu menu de aplicativos remotos, e como a Abá comentou anteriormente, você tem 2 tipos de possibilidades de cadastro desse elemento. Um seria via elemento personalizado, que é o que a gente está utilizando, e o outro seria via iframe. Qual que é a diferença entre esses dois? Via iframe, a parametrização ela é muito mais simples. Eu vou apontar aqui, por exemplo, somente a URL que aquela aplicação está utilizando. E aí eu não preciso apontar qual vai ser o meu web component, não preciso apontar também quais são os arquivos JS que eu vou executar daquela build em específico. Aqui já no iframe eu vou utilizar somente a minha URL. E aí eu posso deployar qualquer tipo de aplicação nesse sentido. Quando eu tenho uma aplicação de elemento personalizado, aí entrando um pouquinho mais no código, né? Eu tenho os meus arquivos JS que foram criados dessa build, que eu vou renderizar. Dentro desse meu arquivo, então deixa eu só trazer aqui minha estrutura de arquivos aqui, espera só um minuto, aqui. Dentro do meu arquivo, então aqui eu tenho meu React, né, meu código aqui rodando, eu tenho meus arquivos de raiz, né, e dentro dele eu tenho todas as minhas aplicações. E eu tenho aqui a minha build que foi gerada, né, que você consegue criar, e tenho aqui toda a parte de JS que eu quero renderizar. Então, eu tenho esses arquivos aqui
o chunk.js, o main.js, todos esses arquivos aqui com um nome um pouco estranho, são eles que eu vou utilizar para parametrizar e apontar para o Lifer falando, olha, eu quero que você vá pegar esse web component, esse elemento, né, HTML que eu defini, dentro desses arquivos que estão sendo renderizados, estão sendo utilizados dentro dessa URL externa, tá? Então, eu tenho aqui, perdão, deixa eu só pegar, que é esse React externo aqui. Então, eu tenho a minha aplicação que está rodando naquele meu endereço, e eu apontei que eu vou consumir os arquivos da build que eu selecionei ali dentro do meu arquivo. E aí, como que eu criei esse código, né? Esse código ele é bem simples, tá? Ele não é muito complexo. Eu tenho um chart que ele está utilizando já as APIs nativas do Lifer, e aí eu estou pegando as APIs de um objeto que eu já tenho cadastrado, que é aquele Dashboard Data Object. Então, o que eu apontei aqui? Eu apontei as configurações da apresentação, né, desse objeto, e também como que eu vou consumir as informações para apresentar no meu chart. Então, eu apontei que eu estou querendo buscar dentro das APIs do Lifer do objeto que foi criado. Eu também tenho aqui toda a configuração do meu Data Dashboard, né, que é padrão do Chart Fusion para eu poder utilizar. E também eu tenho essas configurações para poder apresentar essas informações dentro desse meu arquivo JS. Só que esse meu arquivo JS, ele está simplesmente montando como que eu quero apresentar meus dados, como que vai ser esse meu chart. Como que eu vou pegar as informações? Eu tenho o meu arquivo de API.js, que aí eu tenho aqui um serviço Lifer aqui, por exemplo, que eu vou apontar. E dentro desse meu arquivo de API, eu apontei todas as credenciais de acesso do Lifer. Então, eu estou utilizando, né, a parte de autenticação via token. Então, eu passei, né, as credenciais de autenticação para poder validar o usuário que vai consumir aquelas informações. Apontei também qual que vai ser o caminho daquela minha API. Então, como no chart eu apontei, deixa eu mudar aqui, que ele vai pegar a API desse cara aqui, desse meu objeto, aqui dentro desse meu, cadê meu Lifer? Aqui dentro do meu API Path, eu passei o endereço do meu Lifer, né, da onde minha aplicação do Lifer está rodando, para eu poder consumir essas aplicações. Então, aqui eu estou passando mais ou menos a configuração que o React vai processar para captar as informações do Lifer e renderizar. Aqui ainda não é ligado ao Remote App, é só como eu construí para poder apresentar esses dados. Quando eu vou agora para o meu arquivo do Remote App, eu tenho aqui no meu index, que aqui é a configuração principal para eu poder renderizar ele. Por quê? Porque eu tenho uma classe, né, Web Component, que eu apontei que ele vai pegar daquele meu arquivo chart, e eu defini que a constante daquele meu elemento, né, do meu elemento HTML, que eu preciso setar ele é obrigatório dentro de um Remote Application, quando eu tenho um elemento personalizado, eu apontei que vai ser da minha esse ID vai ser esse React Headless Chart. Então, eu tenho que setar esse Web Component, eu tenho que setar esse ID de elemento para que, quando eu for utilizar na configuração do meu Remote App, ele possa pegar essas configurações e renderizar da forma correta. Então, aqui, na configuração dele, eu apontei, olha, para esse meu Remote App, eu quero um elemento personalizado, ele vai pegar o meu ID, né, meu elemento personalizado React Headless Chart. Eu apontei 3 URLs JS e, como a Bá comentou, eu posso, através desse elemento personalizado, modificar o CSS da minha aplicação. Como aqui é um chart, eu não tenho a necessidade de mudar o CSS dele, mas aqui eu posso apontar também a URL de CSS, que aí eu vou poder manipular ela através do front-end do Lightroom. Então, aqui eu setei essas configurações, essa parametrização, isso já pensando que essa aplicação externa está rodando num servidor externo, né? E aqui eu apontei como que eu quero deployar essa aplicação para utilizar numa página. Então, aqui eu apontei que eu quero, dentro da minha categoria de portlets, nessa categoria aplicativos remotos. Uma vez criado, eu simplesmente vou publicar, parametrizei isso, não preciso realizar mais nenhuma configuração. E aí, eu vou utilizar na minha página. Então, aqui, por exemplo, eu posso vir aqui no meu Remote App
demo externo, que ele está utilizando aqui o meu Remote Chart externo, que foi o que eu criei aqui, essa nova widget. Então, ele fica aqui deployado, aqui, por exemplo, em aplicativos remotos. E aí, utilizando drag and drop, eu posso arrastar e colocar na tela. Então, aqui só para exemplificar. Ele pode estar dentro de aplicativos remotos. Você pode apontar, né, onde você quer deployar essa widget, né, qual categoria que você vai alocar. Uma vez que está publicado, você vai renderizar ele direto na aplicação. Acho que aqui deu uma... Então, aqui ele já está disponibilizado para o usuário. Outro método também que eu posso utilizar para essa aplicação, aqui é só para curiosidade também, é que eu utilizei na configuração desse meu aplicativo remoto uma outra configuração. Eu coloquei esses arquivos JS, né, esse main, esse meu chunk.js, dentro do Lifer. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em documentos e mídias, no meu site global, criei uma pastinha Remote App e apontei aqui no meu Lifer os 3 aplicativos, o meu Runtime, o meu Main e o meu Chunk. Então, eu apontei esses 3 arquivos. Todos esses arquivos, eles geram um WebDev, né? Então, por padrão, o nosso Document Library, ele cria essa WebDev para poder utilizar. E aqui o que eu fiz? Eu peguei essa WebDev e cadastrei aqui na minha aplicação para eu poder renderizar essa aplicação criada, né, desenvolvida, que está dentro da minha biblioteca de mídias do Lifer. Então, eu também posso utilizar esse tipo de configuração e uma vez que eu deployei essa aplicação, ela vai ficar disponível também para o usuário. Então, aqui nessa Remote App Demo, nessa página específica, é a que eu estou consumindo dentro do Lifer. E essa daqui é a que eu estou consumindo de fora do Lifer, né? Então, eu tenho essas possibilidades também de alocar esse código dentro da minha biblioteca de mídias do Lifer. E aí, um ponto. Se eu sofrer alguma atualização desse Remote App, então eu tenho alguma informação que foi atualizada, ele vai refletir essa atualização de forma automática, sem necessidade de ter que realizar nenhuma parametrização. Então, aqui exemplificando, eu vou imputar aqui um novo dado aqui, por exemplo. Vou colocar aqui Rússia, vou colocar aqui 1000 para poder exemplificar. Então, eu estou utilizando o meu objeto que está sendo consumido pelas APIs. Se eu voltar aqui para minha página inicial, vou recarregar aqui, e ele já trouxe aqui o minha Rússia aqui com 1000 que eu acabei de cadastrar. Então, eu estou com essa informação atualizada em tempo real, toda vez que essa aplicação externa ela receber, né, essas informações, essa atualização, ela já vai refletir na interface do Lifer, sem necessidade de você ter nenhuma ajuste naquele Remote App, né? Ele sempre vai pegar em tempo real aquelas informações. Seria mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa para complementar, Bob, nesse ponto? Acho que é isso mesmo. Seria mais esses pontos, pessoal. O Fernando tem uma dúvida aqui. Uhum. Fernando Fernandes. Remote App guardado na DocLib não vai aparecer na página de pesquisa do site? No caso aqui, por exemplo, Fernando, eu apontei dentro do meu site global, tá? Mas o ideal seria você tirar essa visualização do search, né? Deixar de indexar ela para poder sair da busca, porque aqui ela está publicada no meu Document Library e ela vai estar disponibilizada na busca quando eu for executar. Foi mais um exemplo mesmo, né? E aí, foi mais um exemplo, tem exato. a questão de permissionamento, que você